mais uma vez estamos aqui com o Tarde Gospel e, como sempre, você é sempre muito bem-vindo aqui. E hoje estamos com novas atrações, novos convidados, um novo tema. E antes de qualquer coisa, quero mandar os beijos da semana para todos vocês que curtiram, acessaram a página no Facebook, entraram em contato conosco, conversaram, mandaram suas sugestões. Eu quero mandar um beijo para toda a galera do Face que curtiu aí a nossa página. Não esquece, você que ainda não curtiu, de curtir. Programa Tarde Gospel, vai lá, divulga, fala para a galera da sua igreja, da sua comunidade, sua família. E também no Twitter, é só colocar lá, @PGTardeGospel e seguir a gente, tá bom? Um beijo para Débora e Fabiano do Desfiando Modas do Shopping Vila Teresa. Também para a missionária Luciana e o Eduardo. Um beijo para a Luciana e o Eduardo que fizeram aniversário esse mês também. Daqui a pouquinho nós vamos estar passando um vídeo diretamente da África, de Moçambique, que vai mostrar para você aí de casa um pouquinho do trabalho desses missionários e também para você se interessar para poder contribuir para que esse trabalho ele continue avançando, amém? E eu quero mandar um beijo para toda a minha família, para a galera da R Bastos, um grande beijo para o Mauro Vasconcelos aí, que nos chamou para poder participar e fazer uma entrevista no programa Fala Baixada. Um beijo para o Belisário, para a galera toda do Fala Baixada, galera de Nova Iguaçu, galera de São Paulo, galera de Natal, de Moçambique, de todo mundo que está assistindo, um grande beijo para você, tá bom? Estamos aqui hoje com uma convidada super especial, ela que é uma bênção, uma amiga querida, e veio aqui falar conosco sobre um tema muito interessante e que pode talvez estar acontecendo, talvez te atingindo de alguma forma, né? Muitas pessoas sentem alguns sintomas, têm alguns problemas e até são diagnosticados, mas não buscam saber muito bem sobre aquilo que está acontecendo com elas mesmas. Eu estou aqui com a Gisele Fátima, ela que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a anemia falciforme e sobre o projeto Vivendo com Anemia Falciforme, a qual ela é a idealizadora. Gisele, você é muito bem-vinda aqui no nosso programa. Maíra. Boa tarde para você. Boa tarde aos telespectadores, todos que assistem o programa Tarde Gospel. Quero agradecer já pelo convite, tá? Por essa oportunidade de estarmos aqui divulgando, em nome da FARJ, sobre a anemia falciforme. Então, Gisele, conta pra gente um pouquinho, pra galera aí de casa que não conhece o que é a anemia falciforme. O que é a anemia falciforme? Então, Maíra, a anemia falciforme é uma doença hereditária, muito comum no Brasil, na nossa nação. Ela é uma anemia oriunda da África, tá? Geralmente, ela dá mais na população negra, mas não significa que não dê em pessoas brancas, por causa da miscigenação do nosso país. E assim, ela é uma anemia que tem atingindo muito a população. Então, assim, eu tenho feito esse trabalho de divulgação diante das comunidades, indo nas comunidades e falando sobre a anemia falciforme, porque não é uma doença assim midiática, né? A gente pode ver que não tem muita divulgação da anemia falciforme. Então, assim, a FARJ, que fica ali no Hemorrio, no centro do Rio, ela tem feito esse trabalho de divulgar, de falar para a sociedade, de falar para a população, porque assim, é uma doença que, para uma pessoa ter anemia falciforme, os pais precisam ser traço, né? E muita gente não sabe que tem um traço falcêmico. Então, a pessoa casa com uma outra pessoa que tem o traço também, e aí ela vai ter um filho que tem a doença, a anemia falciforme. Então, a gente tem feito esse trabalho de divulgar a doença. Inclusive, você aí de casa, eu acredito que já tem ouvido falar da anemia falciforme. Eu conheço algumas pessoas que foram diagnosticadas com anemia falciforme, mas que não buscaram muito conhecimento por ser, como você disse, não é algo que é muito divulgado, né? Muitas pessoas são diagnosticadas, algumas não são diagnosticadas apesar dos sintomas, né? Apesar de toda a hereditariedade e tudo. E isso não é muito divulgado, né, para as pessoas. E é interessante estar trazendo aqui para você aí de casa que já ouviu falar, mas não sabe o que é a anemia falciforme. Inclusive em Petrópolis há, né, uma população bem considerável diagnosticada com a anemia falciforme. Isso. Então, fala pra gente quais são os sintomas da anemia. Então, os sintomas mais comuns da anemia falciforme. Primeiro é a icterícia na pele. Geralmente o falcêmico, ele tem uma pele amarelada. Eu, por exemplo, eu sou doente, eu sou pessoa vivendo com anemia falciforme. Eu sou diagnosticada SS, ou seja,
eu sou totalmente portadora da doença, tá? A maioria dos meus glóbulos, das minhas células, quando entram em forma de foice, vamos dizer assim, que é 70%, 80% fica em forma de foice. Veja bem, os glóbulos, eles não estão o tempo todo em forma de foice. Por exemplo, agora eu estou bem, não estou em crise. Então, meus glóbulos não estão em forma de foice. E outra característica também são dores nos ossos, tá? Abdominal, dores abdominais. Geralmente em criança, a criança ela tem um sequestro esplênico no baço, tá? O que seria o sequestro esplênico no baço? O sequestro esplênico no baço é a retenção de sangue nesse baço. Então o baço da criança incha, é muito doloroso. Se a mamãe não recorrer imediatamente para um pronto socorro, essa criança vai a óbito, tá? Então, assim, é uma doença muito perigosa. Dores nas pernas, nas costas. Tem a tendência também do AVC, né? O doente falcêmico, ele tem essa tendência a ter AVC, derrame cerebral. Então, assim, inflamação, infecção, também pode desencadear uma crise no falcêmico. Então, assim, mas os sintomas principais mesmo são dores nos ossos. E aí, icterícia na pele. E quando o anêmico, a pessoa portadora da anemia falciforme entra em crise, quais são os principais alertas que ela está em crise, no caso? Ela sente muitas dores. E aí ela precisa ir para um hospital de referência, um hospital que saiba tratar da doença. Porque a maior dificuldade que nós temos encontrado, Maíra, é que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, vou falar especificamente do Rio de Janeiro, nós não temos hospitais qualificados para tratar o doente falcêmico. Nós temos aqueles hospitais chamados de referência, que são poucos, né? Como o Hemorrio, o Fundão e mais 2 hospitais no centro do Rio. Então, assim, a gente tem essa dificuldade, o paciente ele tem essa dificuldade. Lá na UERJ, quando nós fomos num seminário, ficou traçado o perfil do doente falcêmico. Então, foi traçado que o doente, geralmente, ele está na periferia. Então, ele mora na Baixada, tem muita gente de Duque de Caxias, de Magé, de Xerém, que tem anemia falciforme, se trata onde eu me trato. Então, você veja a dificuldade do paciente, que é de baixa renda, para sair de Duque de Caxias, de Magé, para ir para o hospital, para o Hemorrio, para o Fundão, sem carro. Então, a gente tem essa dificuldade. Uma das coisas que nós estamos lutando para esse trabalho que a gente tem feito de divulgação da doença, tá? Não só para a população, mas a gente também tem feito para a equipe de saúde, porque infelizmente a equipe de saúde ela está despreparada para atender o paciente falcêmico. Muitos médicos não sabem tratar, perguntam, anemia falciforme, mas o que você toma quando você está em crise? Alguns médicos perguntam. Então, assim, é muito complicado, porque a doença, a crise, ela tem uma escala. Tanto que quando a gente chega no hospital, o médico pergunta de 1 a 10, qual é o grau da sua dor? E foi traçado que, assim, a dor do falcêmico, ela vai subindo. Ela vai de 1, 2, 3, 4, 5, quer dizer, nunca começa na escala 1. Já começa de 5 para lá, para cima. Então, quer dizer, 5, 6, 7. E você imagina para esse paciente chegar lá no centro do Rio. Então, é muito complicado. Já chegou a um nível máximo, né? Um nível máximo. E aí, quando a gente entra em crise, geralmente a gente não consegue nem andar. Eu já tive crise do meu pai ter que me pegar no colo, de me levar ao banheiro, de chegar no hospital de cadeira de roda. Então, assim, é muito complicado. Uma das lutas da AFARJ é essa, a capacitação do profissional da saúde. Entendi, para poder conseguir atender todos os pacientes, principalmente os que moram no subúrbio, moram em lugares muito longe, na periferia, onde normalmente não tem um hospital mais capacitado para poder estar aí acolhendo e ajudando e orientando também, né? Pelo menos para dar os primeiros socorros, a base.
para aquele paciente, para depois o paciente recorrer para o seu médico, para aquele hospital de referência. Mas a gente quer pelo menos a base. E para isso a gente precisa de uma atenção, Maíra, maior do governo. Sabe? Sem dúvida. O governo precisa olhar para a anemia falciforme com mais carinho, com mais amor. Olhar para a população, sabe? Que tem padecido. Agora nós estamos para inaugurar um núcleo no Hospital do Fundão, né? É o núcleo da Afarge. E lá quem vai ficar nesse núcleo sou eu. E eu vou fazer esse trabalho com o paciente. Ali tem muito paciente revoltado, sabe? Chateado porque não consegue um remédio, porque passou mal e foi para uma UPA da vida e não conseguiu ser atendido direito. Entendeu? Então, assim, uma das lutas da Afarge, não só da Afarge, mas a minha luta mesmo pessoal é essa. É que a equipe de saúde esteja capacitada para atender esse doente. E só lembrando, só explicando melhor, um pequeno detalhe para a galera aí de casa, a anemia falciforme não é uma doença contagiosa, não, né? Não é. É uma doença que é de cunho hereditário, a pessoa nasce com isso, explica melhor. Então, eu falei do traço falcêmico, né? Para uma pessoa ter a doença anemia falciforme, que hoje a gente tem chamado até de doenças falciformes. Um exemplo, eu sou SS, mas existem pessoas que são SC, existem pessoas que são SD. O mais comum é a SS. O que seria o SS? A SS é o seguinte, então, o traço falcêmico. O meu pai era traço falciforme. A hemoglobina que ele tinha defeituosa é a S. E a minha mãe também. Então, o SS é como se fosse o dominante. Exatamente. Aí eu sou SS. 100% anemia falciforme, no caso, na sua genética. SS. E tem pessoas que são SC, ou seja, é a junção da hemoglobina S com uma outra hemoglobina defeituosa, mas que está dentro da anemia falciforme também. Também tem sintomas, tem todos os parecidos com próximos a SS. Isso, que é chamado de doenças falciformes, tá? Então, assim, o traço falcêmico, a pessoa que tem traço falciforme é doente? Não, ela vive uma vida normal, ela trabalha, ela estuda, ela faz tudo. Ela apenas tem a hemoglobina defeituosa. Falam que no momento de crise ela fica em forma de foice e isso acarreta as dores, as crises. Isso já no doente falcêmico. Já no doente falcêmico. Isso já no doente falcêmico. Muito legal. Deixa eu explicar para a galera de casa. Então, para você que está aí assistindo o nosso programa, a Gisele está aqui falando conosco sobre a anemia falciforme, sobre o projeto que ela está em andamento, projeto a qual ela está encabeçando, sobrevivendo com a anemia falciforme. A anemia falciforme não é uma doença contagiosa, é uma doença hereditária, né, Gisele? Tem vários sintomas. Se você já foi detectado, já foi diagnosticado com essa doença aí, tem um pouquinho da história, tanto da Gisele quanto dessa trajetória aí do grupo, desse projeto que está aí correndo atrás de divulgação, para poder estar aí ajudando você que possui o diagnóstico ou conhece alguém que possua também. Fala pra gente como aconteceu de você descobrir que tem a anemia falciforme. Então, Maíra, eu descobri, na verdade foi assim, com 5, 6 anos de idade eu comecei a dar crises. Só que não foi diagnosticado a primeiro instante como anemia falciforme. Eu tive um diagnóstico de febre reumática. Nossa, bem diferente, né? Então, minha mãe começou a tratar como febre reumática. Só que eu sou filha adotiva, né? E os meus irmãos de biológico também têm anemia falciforme. Nossa. Aí eles davam crise também e parece que também foi diagnosticado como febre reumática. Só que o meu irmão mais velho, ele teve um AVC. Tanto que ele ficou deficiente físico e mental. E aí o médico achou estranho uma criança ter um AVC.
Derrame. Ele teve com quantos anos, mais ou menos? Ele teve, Maíra, acho que por volta de uns 7 anos por aí. Nossa, 8. bem novinho. Aí o médico achou estranho e foi fazer uma pesquisa. Aí quando fez essa pesquisa, diagnosticou anemia falciforme. Então, a minha mãe biológica falou assim, bom, então as crises que a Gisele dá deve ser também anemia falciforme. Porque aí o médico explicou para ela tudo direitinho que era anemia falciforme, tal. Aí ela entrou em contato com a minha mãe. E aí a minha mãe me levou no médico, nós fizemos o exame, aí constatou realmente anemia falciforme. Aí o médico falou para minha mãe, olha, tem 2 hospitais aqui no Rio que tratam bem dessa doença, é o Fundão ou o Hemorrio. Aí a minha mãe preferiu o Fundão, que era mais próximo de casa. E dali eu comecei a me tratar no Fundão. Então começou a trajetória a partir do momento que você mesmo teve uma crise, teve problemas, foi diagnosticado com outra coisa, né? Acontece com muitas pessoas até em outros tipos de sintomas, de síndromes, de doenças, de ter, mas ser diagnosticado de forma incorreta e não ser tratado como deveria, né? Hoje na anemia falciforme, me parece que já tem um projeto de lei de quando a criança nasce e faz o teste do pezinho. No teste do pezinho já é diagnosticado a anemia falciforme. Então a mamãe já sai dali com aquele diagnóstico e já é encaminhada para tratar o seu filho. Então assim, hoje a coisa está bem melhor em relação ao diagnóstico. A gente tem a mamãe também, quem está com dúvida em casa, será que o meu filho tem, porque tem crise nos ossos, não sabe o que é. Hoje pode-se fazer um exame chamado eletroforese de hemoglobina, que vai dar se a pessoa tem células que entram em forma de foice. Entendi. Entendeu? Fala pra gente quanto tempo tem o seu projeto, para o pessoal aí entrar em contato com vocês. Vai estar passando embaixo o telefone de contato da Gisele. Fala pra gente quanto tempo tem o projeto e onde encontrar vocês. Então, o projeto é a FARJ, é a Associação dos Falcêmicos e Talassêmicos do Rio de Janeiro. A FARJ, ela fica no Hemorrio, ela está completando 25 anos. A gente vai até comemorar agora em maio o jubileu da FARJ. Eu estou nesse projeto tem 4 meses, Maíra. Que legal. Tem 4 meses, o pessoal sempre falou assim, missionária, missionária, missionária. E eu ficava me perguntando, missionária de quê? E hoje eu entendi que assim, eu tenho uma causa para lutar. E a minha luta hoje é anemia falciforme. Eu perdi o meu irmão mais velho por conta desse derrame, desse AVC, né, por falta de tratamento, também por falta de conhecimento. Eu tenho o meu irmão mais novo que também tem anemia falciforme e está com 2 úlceras na perna. É outra complicação da anemia falciforme também, as úlceras. Então, assim, se o Eterno tem me mantido de pé, é para isso. É para eu falar da anemia falciforme. Eu não sou formada na área da saúde, né? Mas assim, eu sou paciente, eu sou pessoa que vivo com anemia falciforme, eu sei bem o que é essa doença. Então assim, eu tenho levantado a bandeira, falei, essa é a minha causa. Então eu tenho ido à luta, a FARJ é uma instituição séria, tá? Existem várias associações sérias também, mas a FARJ foi a associação que o Eterno falou para mim, vai lá e trabalha lá. Então eu estou fazendo esse trabalho junto com a minha presidente, a Zaira, né? Tenho gostado muito, tenho me identificado. Todos nós que estamos na FARJ temos anemia falciforme. A Zaira perdeu 2 filhas com anemia falciforme, então todo mundo ali é falcêmico, sabe? E a gente tem feito esse trabalho aí. Então você que está aí nos assistindo em casa e quer entrar em contato, entre em contato com a Gisele, aí embaixo na sua telinha tem o nome dela, tem o telefone da FARJ para entrar em contato. Você quer mais alguma informação, tá? É só entrar em contato com ela, Gisele. Você vai estar com a gente no próximo bloco, né? Para poder conversar um pouquinho mais também sobre o judaísmo messiânico, que é uma novidade que estamos trazendo para o programa para tirar as dúvidas, para conhecer um pouquinho mais. E antes de entrarmos no nosso intervalo, nós vamos passar um vídeo lindo e abençoado, vindo diretamente de Moçambique, aqui para o programa Tarde Gospel da minha querida amiga missionária Luciana Pimentel e do Eduardo Pimentel, aniversariantes do mês e missionários na África. E assista aí, daqui a pouquinho a gente volta, logo após o vídeo. Entenderam, buia, a paz do Senhor Jesus.
Nós estamos aqui para parabenizar a Maíra por esse programa, Tarde Gospel, que o Senhor possa usar a sua vida para todos aqueles que estejam na internet ou pela televisão em suas casas, possam receber a palavra de Deus. Nós viemos aqui parabenizar e agradecer por todo o carinho que você tem estendido com a obra missionária. Nós aqui em Moçambique e África somos muito gratos por tudo o que você tem feito pela obra missionária, pelas nossas vidas, em oração, nos ajudando. Que Deus possa continuar te abençoando cada vez mais. A paz do Senhor, Maíra, queremos dizer parabéns pelo programa Tarde Gospel, parabéns por mostrar a nova geração, uma jovem que adora, que busca Deus. Que Deus continue te abençoando, te usando. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por nos amar, por estar em contato conosco, por estar a todo momento nos dando a força de continuarmos a estarmos no campo, anunciando a palavra e o Evangelho do Senhor a todos aqueles que se encontram perdidos. Você sabe o que acontece quando a igreja ela recebe a unção de Deus? Quando Deus começar a te encher do Espírito Santo dele, essa cadeira não vai te caber mais. Você vai ficar incomodado. Você quer ir lá para fora. Eu quero sair de Jerusalém. Eu quero ir para Samaria. Eu quero pregar a palavra. Eu quero pregar para o meu vizinho. Eu quero pregar para o meu amigo. Porque eu estou cheio da unção. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe? E no quinto dia, Deus olhou e viu que faltava mais alguma coisa. No mar, nas águas, era tudo vazio. E ele disse, não, vamos fazer uns peixinhos. E Adão também comeu. E eles ficaram distantes de Deus, não eram mais amigos de Deus. E nessa... A tua voz. Fale comigo. Fale comigo. Nesta tarde. Nesta tarde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Criança aí na fila, na bicha, como é chamada aqui a fila em Moçambique, na aldeia aqui para receber seus brinquedos, presentes, né? Festa de final do ano aí, boneca Lulu, missionária Luciana. Estamos de volta, dessa vez no nosso segundo bloco, com outros participantes, quer dizer, a Gisele Fátima do primeiro bloco
e também um participante especial que vai estar conversando com a gente aqui sobre o judaísmo messiânico, cultura e missões. Para você aí de casa que já ouviu falar, mas não conhece muito ou quer tirar suas dúvidas, entra aí na nossa página na internet, no Facebook, programa Tarde Gospel, faça suas perguntas e a gente vai estar aqui conversando um pouquinho com o Rosh da Sinagoga Beit Or, Casa da Luz, e Yaakov Ben Lev. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? É muito bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado. E a Gisele Fátima, que estava conosco, né, no primeiro bloco, para poder a gente estar conversando um pouquinho. Explica pra gente o que é o judaísmo. Então, o judaísmo ele é a fé de Abraão, né? A primeira fé de Abraão, depois veio Isaac, depois vem Jacó. Jacó com seus filhos colocou aquela dezena, né? 12 filhos no mundo, né? E aí, assim, na verdade não era uma religião, era algo tribal, era um conceito de ensinamento sobre quem é o Eterno, quem é Hashem HaKadosh Baruch Hu. E isso era um ensinamento meio que familiar. Depois disso, as tribos foram crescendo, foram formando reinos e etc. Hoje em dia, o judaísmo ele é um misto de povo, de cultura e de religião. Hoje em dia, tem gente que conceitua o judaísmo como religião, não? É religião. Mas aí tem gente que é judeu e não pratica religião, né? Então, como é que faz? É povo, é cultura, é religião? Na verdade, tem vários tipos de segmentos teológicos dentro do judaísmo, ou etnias judaicas com o espalhamento dos judeus na diáspora, galuto, durante o mundo todo, durante esses quase 2000 anos de diáspora, tiveram miscigenações entre grupos. Os Ashkenazim na Polônia, na Alemanha, os Sefaradim basicamente na Península Ibérica, os Mizrahim basicamente no Egito, e outro grupo na África, os Falasha, os Lamba, por exemplo, né? Que os Falasha e os Lamba, na verdade, são um grande mistério de onde eles vieram, mas a principal teoria é que eles são descendentes do rei Salomão. Então, o rei Salomão teve filhos na África, na Etiópia, né? Chamado de Cush. Né? Então, assim, dentro disso, povo, etnia, religião, ainda tem a questão religiosa. Então, tem os ortodoxos, os ultra-ortodoxos, pouco ortodoxos. Tem os Massorti, que eles são um judaísmo mais popular, né? Existem os conservadores, os tradicionais, então existem vários grupos teológicos dentro do judaísmo. Aí existe um outro grupo judaico tradicional, são um grupo que fica meio marginalizado do judaísmo tradicional, que são, em suma traduzindo, são o judaísmo messiânico, que são judeus que acreditam no ensinamento de um rabino da Galileia chamado Yeshua Ben Yosef, ou Bar Yosef, depende de quem falar. Mas existem vários grupos. Um deles, o principal, é o judaísmo messiânico, que é meio confuso. Boa parte dos judeus messiânicos são cristãos em busca de evangelizar e converter judeus ao cristianismo. São chamados até de Jewish for Jesus, tá? Que é uma instituição americana muito conhecida. Existem instituições brasileiras que têm um pouco da tradição cristã e um pouco da tradição judaica. E existem outros grupos que não necessariamente são messiânicos, tá? Mas são judeus mais ou menos tradicionais, uns são mais, outros são menos, e que eles têm a fé da Torá, do Eterno, de Abraão, de Isaac e Jacó, só que com os ensinamentos de um rabino específico que é Yeshua. Tem grupos que são chamados nazarenos e tem grupos que são chamados, tem uma infinidade, acho que o mais famoso que não é messiânico é Marco Abrão, que ele tem um judaísmo da unidade, tá? Que ele não é messiânico, né? E é judaísmo da unidade, que tem princípios próprios e são um pouco ortodoxos. Então, basicamente, são esses os segmentos de religião, de etnia, de cultura, de teologia, essa misturada toda que existe no judaísmo. Que bênção. Gisele, você hoje está no judaísmo messiânico, mas antes era da Assembleia de Deus, não é verdade? Explica pra gente o que fez, né, você sair da Assembleia, que é completamente diferente, né? Todas as doutrinas, a visão e tudo, para poder hoje estar no judaísmo messiânico. Conta pra gente um pouquinho disso. Então, Maíra, eu me converti numa igreja, na Assembleia de Deus, numa época onde a Assembleia de Deus não podia comer carne de porco, onde as mulheres só usavam saia, onde a gente cumpria Shabat sem saber que era Shabat, né? Porque às sexta-feira a gente tinha um culto de ensinamento chamado culto de doutrina.
O Shabat, para explicar melhor para a galera de casa, o Shabat é, no caso, santificar o sábado, né? Isso. Tirar o sábado, Guardar especificamente, guardar o sábado para as coisas de Deus, do reino. Isso. Aí a gente tinha um culto chamado de doutrina, só da palavra, na sexta-feira à noite. E no sábado nós tínhamos uma consagração de manhã e à tarde a gente tinha, era uma espécie de evangelismo. Aí depois a igreja mudou um pouco, continuamos com o culto de doutrina na sexta-feira e no sábado a gente passou a fazer um culto à tarde, de 3 horas da tarde até as 7 horas da noite. Então, assim, eu cumpria Shabat nessa época sem saber que era o Shabat. Sem querer querendo. É verdade. Aí, no ano de 2011, o Eterno me deu uma profecia. Falou que eu iria voltar a ser o que eu era antes. Porque depois dessa época aí, a Assembleia de Deus mudou um pouco. Né? Então, assim, aí no ano de 2011 o Senhor falou para mim, você vai voltar a ser o que você era antes. E eu não entendi a profecia. O Eterno falou isso para mim. Ano passado, no ano de 2012, eu comecei a estudar dentro de um grupo judaico, a qual ele fazia parte, e eu comecei a me identificar. Comecei a ver que realmente era aquilo que eu buscava, que eu queria. E aí, esse ano, eu encontrei esse grupo, falei, não, esse ano não, foi ano passado, né? Ano passado, outubro do ano passado. Eu encontrei esse grupo, aí falei, não, realmente é o que eu estou buscando. E vi realmente que era aquilo, comecei a me encontrar dentro desse grupo. E aí eu entendi a profecia do Eterno, da questão que eu iria voltar a ser o que eu era antes. Então, na verdade, você voltou a estar cumprindo o Shabat, tudo aquilo, só que entendendo com todas as razões, todos os motivos as quais são para ser cumpridos. Eu quero fazer uma pergunta que os internautas estão mandando já pra gente aqui. Qual é a diferença do cristão para o judeu messiânico? Assim, o judeu messiânico a gente acaba englobando todo mundo que crê que Yeshua seja o Mashiach, né? Todo mundo que tem esse pensamento. Então, vou tentar resumir de todos os grupos, né? Que são basicamente 3. Yeshua, Jesus. Sim, só chamar de a galera de casa entender, né? Para que eles entendam melhor a linguagem messiânica, judeu messiânico, para o cristão traduzir. Então, assim, qual a principal diferença? A principal diferença é que o judeu, de maneira geral, tem princípios que foi dado desde Abraão, né? Então, assim, nós cremos numa doutrina em que a Bíblia ela é a mesma do começo ao fim. A nossa doutrina ela é basicamente essa. E temos nossas interpretações dentro do contexto linguístico, né? Tem coisas, por exemplo, a palavra... vou dar um exemplo aqui para poder até exemplificar do que a gente está falando. A palavra emet, que significa verdade em hebraico, ela tem 3 letras, né? O Aleph, o Mem e o Tav. Né? O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. O Mem é uma letra intermediária e o Tav é a última. Então, a verdade, para ser verdade para nós, ela tem que ser do começo até o fim. Né? Então, assim, a nossa doutrina é basicamente essa. Tentar seguir aquilo que Abraham deixou, os patriarcas, até Adão, né, antes, né? E assim Abraham consolidou isso, né? Yitzhak, Yaakov, Isaac e Jacó, né? E também do restante dos nossos sábios que eles falaram, né? Agora, a grande diferença está no seguinte... qualquer judeu ele vai ter base no judaísmo de teologia. Qualquer cristão eles têm base nos princípios dos pais da igreja, que são basicamente os católicos, né? Um pouquinho antes de formar o catolicismo, talvez um pouquinho antes, com Eusébio de Cesareia, Bispo Inácio e etc. Ali que começou um pouco o cristianismo, né? Um pouquinho depois de Yeshua que começou a se consolidar as doutrinas. Então, assim, para ser cristão, precisa crer nas doutrinas que basicamente são católicas, né? Alguns mais, alguns menos, os católicos bem mais, os protestantes nem tanto, mas algumas doutrinas, por exemplo, o culto no domingo, existe até um édito feito pelos católicos para tentar impor a sua autoridade, dizendo o seguinte: se os evangelhos se obtessem somente pela Bíblia, eles rejeitariam o domingo e ficavam com o sábado. Como nós temos autoridade, porque eles creem que como a chave que foi dada para Pedro, que Pedro, para ele, seria o primeiro Papa,
Então, assim, eles também, com a mesma autoridade de Pedro, têm autoridade também de mudar algumas coisas, por exemplo, a data de culto. Então, assim, a doutrina do domingo é uma doutrina católica. É lógico que tem dezenas e centenas de explicações posteriores, mas é basicamente católico. Nós temos uma fé basicamente dentro do judaísmo. Né? Basicamente, eu digo, a nossa base de fé é dentro do judaísmo. A nossa única diferença para o restante do judaísmo é que nós cremos nas doutrinas e ensinamentos de um rabino chamado Yeshua ben Bar Yosef, que tem alguns ensinamentos específicos, que para nós ele vai na alma do judaísmo, na alma do homem. A alma do judaísmo não precisa porque a palavra já faz isso com o ser humano. Mas assim, Yeshua, ele trabalha com o sentido de como é que o homem vai receber essa palavra. Então assim, as sentenças, os ensinamentos, eles vão em cima do erro humano, não necessariamente do erro da Torá, do erro dos escritos, nada disso. A Torá, o Eterno, ele é perfeito. Nós somos imperfeitos. Ele trabalha dentro dessa imperfeição. E assim, a gente aprende a ter um pouquinho mais de misericórdia e compaixão com o próximo para a gente poder ensinar. Porque se você ensinar de cima da escada, você não tem como puxar a pessoa. Quando você desce um pouquinho de degrau e fala, vem comigo, dá a mão para a pessoa e vai junto, acho que é mais fácil. É verdade. E tem outras perguntas aqui dos nossos internautas, curiosidades também, né? O porquê tem que usar o kepar? É kepar que se fala? Sim, kipá. Né? Kipá vem da palavra kippur, né? Que é expiação ou cobertura, né? Assim, literalmente é cobrir, né? Dentro da cultura semita, geralmente quando alguém tinha um medo, um temor em alguma coisa, a pessoa pegava o tecido que era o manto que ela usava, chamado simlá, que hoje em dia se chama de talit, mas antigamente era simlá, tipo um manto, né? E cobria a cabeça com ele em símbolo de temor, né? Isso acontecia, por exemplo, Davi, por exemplo, quando estava lá em profunda humilhação de si, ele cobria a cabeça. Você tem para mostrar, se quiser mostrar? Tem. Era basicamente, não era igual a esse aqui é bem mais moderno, né? Tem algumas especificações e tal. O tradicional ortodoxo não é tão colorido quanto o messiânico. O messiânico ele é bem mais colorido. O ortodoxo não é mais preto e branco para ser sutil. Em festa a gente usa uma coisa mais brilhante, tal, alguma coisa assim, mas para ser sutil, para todo mundo estar igual. A gente não tem um princípio de permanecermos o mais parecidos possível para ninguém se sobressair sobre o outro. Então era mais ou menos assim, né? E ele tinha uma Arba Kanfot, né, que são as 4 pontas, um azul Tchelet, né, um azul semelhante ao que o pessoal chama de Pantone 280, né, que é um azul bem forte, assim, parece o céu quando tá perto de anoitecer, entendeu? Então era esse, né, e se cobria, a pessoa cobria a cabeça com esse momento de temor, um momento de misericórdia, em jejum e etc. O judaísmo entendeu com o tempo que era muito difícil você andar com um desse tempo pela todo. Rua, né? Pela rua. E o judaísmo faz muitas bênçãos. Basicamente umas 100 brachot, 100 bênçãos durante o dia. Então tem bênção dos alimentos, tem bênção da água, tem bênção de lavar a mão. Então a gente ora sem cessar, literalmente. Então alguns ortodoxos eles usam o tempo todo, mas eles dizem que não é mitzvah, não é mandamento. É só uma tradição para nos lembrar o temor ao Eterno. Então eles treinando o temor, porque tem um salmo que eu estava até lendo hoje no Shulchan Aruch, que é um livro nosso, que ele comenta a Bíblia. Então, assim, diz o salmo seguinte, Davi, ele fala uma coisa muito interessante. Eu tenho sempre o Eterno diante de mim. Então, tendo esse temor, a gente permanece com alguma coisa cobrindo a cabeça. Ah, entendo. Que benção. Fala pra gente como são feitas as missões no judaísmo messiânico, né? Porque os cristãos protestantes... Sim. Cada um tem uma forma de estar intervindo na sociedade para poder estar aí trazendo almas para o reino. Como acontecem missões? Então, missões. A gente, na verdade, dentro do judaísmo em geral, ortodoxo, não ortodoxo e tal, tem vários tipos de missões, necessariamente. 2, basicamente. A primeira é levar suprimento para quem precisa. No Purim, agora que a gente vai celebrar agora, nesse final de semana, tem uma mitzvah de levar porções para quem não tem. No mínimo 2, né? Ou então dá metade de 3 shekels para alguém, né? Minimamente metade de um dinheiro para dar para alguém. Ou presentear suas mulheres da sua vida, já que é um momento que fala sobre mulheres, a preservação da mulher, a força da mulher, que se comemora muito a força da mulher nesse tempo. Então, assim, geralmente se presenteia uma mulher na sua família, ou então se separa porções para dar como oferta para alguém, tá? Isso é uma coisa que acontece. Isso é de Purim, tá? Mas, assim, dentro de missões, necessariamente, tem 2 coisas. Uma caridade que se faz muito em toda sinagoga é um centro caridoso.
Todo o dinheiro que se chega é para caridade. Em primeiro lugar, para que as pessoas que não têm condições financeiras de manter a sua vida dentro dos mandamentos, por exemplo, compra de mezuzá, compra de uma Bíblia, compra de um Sefer Torá, um livro da Torá. Então, se a pessoa não tem condições, a comunidade dá. A gente tem isso lá. Um outro tipo de missões, isso acontece também com caridade, com centros comunitários, por exemplo, tem Yad Vashem, tem outras comunidades de caridade, necessariamente. A outra missão, e é chamado Shaliach, que é responsável por angariar esses recursos. A outra missão é de Kiruv, né, que é de chamar a pessoa para perto. É uma pessoa que está desviada, uma pessoa que está afastada da Torá, uma pessoa que não é religiosa. Geralmente se juntam grupos para ir em direção a esses, para poder ensinar. Então, basicamente são essas duas formas. Ajudar as pessoas, e nesse caso o intuito não é chamar. Acaba que acontece que chama, porque Abraão, ele ajudava muitas pessoas, ele sempre era uma pessoa muito atenciosa. E, consequentemente, ele foi expandindo o monoteísmo a vários povos. Com isso, então a gente crê que quando você faz bondade para outra pessoa e dá um bom exemplo, a pessoa necessariamente vai te seguir por alguma coisa. Então a gente, por exemplo, tem um nosso líder lá de Piabetá, Rosh Nehemia, que ele provavelmente vai ser uma dessas pessoas que a gente vai mandar para outras cidades para poder ensinar. Que bênção. E conta pra gente, tem uma curiosidade, né? Na nossa cultura aqui, normalmente a aliança não se usa no dedo indicador como é usado no judaísmo. Explica pra gente, pra eles e pra galera de casa que tá perguntando entender um pouquinho sobre isso. Então, a aliança, na verdade, é uma coisa bem recente, né? O anel de aliança é muito recente. Na antiguidade, na cultura semita, a aliança era basicamente tecidos, né? Às vezes você sabia de quem a pessoa era, filha, de que família ela pertencia, pelos nós que se davam na franja de um talite, por exemplo, né? E as mulheres, elas se cobriam com um tecido assim que elas casavam. Rebeca, por exemplo, quando vê Yitzhak, o que ela faz? Ela pega o tecido e se cobre, né? Ou seja, estou casada com ele, né? Até em respeito a ele, etc. Então, assim, a aliança antigamente era o véu. Com o passar do tempo, com a influência das culturas, a nossa cultura, por exemplo, ocidental, ela usa no anelar por conta da cultura oriental japonesa, se eu não me engano, que usa no dedo anelar esquerdo, que tem uma veia que liga ao coração. Na nossa cultura, se você for ver, botava o dedo, um dedo de autoridade, no dedo indicador de alguém, que é o dedo da ordem, né? O dedo de dizer o que vai fazer, o dedo de apontar o que vai fazer. Quando o marido e a mulher judia se casam, eles colocam no dedo mais forte. Se a mulher for canhota, no dedo esquerdo. Se o marido for canhoto, no dedo direito. Depois acaba ficando na mão esquerda para dizer que está casado, para ficar meio que comum, no senso comum. Ou então, às vezes, coloca até no anelar, a pessoa às vezes coloca. Mas é basicamente para dizer o seguinte: a minha autoridade como marido, eu dou para você, minha esposa. E a sua autoridade como esposa você dá para mim. Então, tudo dentro do casamento israelita tem que se haver consulta. Eu ia dar aula no domingo, que eu não tinha... O único dia que eu trabalho, eu estudo, faço faculdade e tal, eu não tenho muito dia para ficar com minha esposa, o dia é o domingo. Então, antes de eu começar a dar uma aula no domingo, de teologia e tal, no domingo, eu tive que pedir autorização para ela, porque era o tempo que era dela para comigo. Então, há uma cumplicidade assim. A mulher respeita a autoridade do marido e o marido respeita a autoridade da mulher. Então, no casamento, você dá autoridade para a tua esposa, né? Lá em Provérbio diz que a mulher é que negocia, ela que faz, ela que compra, ela que vende. Então, a mulher, ela tem autoridade. A questão também da concordância, né? Está ligado na terra, está ligado no céu. Então, se você está em concordância, basicamente também... Basicamente, mas quem manda na casa é a mulher. Legal fato. isso. Não é Bom, assim, né? A mulher é que cuida dos filhos, ela que manda nos filhos e etc. Então, isso é característica. O judaísmo é até chamado de beit, né? Casa, né? A mulher é a casa. A casa toda se resume à mulher. Então, eu queria, antes de finalizar esse bloco, agradecer a participação de vocês. Foi uma bênção. Eu gostei muito. Pena que não dá tempo de dar vontade de ficar conversando um maior tempão, fazendo várias perguntas. Tem várias perguntas que me mandaram aqui, mas infelizmente não vai dar tempo. E eu queria pedir para o senhor fazer uma oração antes da gente fechar esse bloco e entrar no próximo e último bloco para poder finalizar aí o nosso programa dessa sexta-feira, que vai estar reprisando para vocês de casa. Não se esquecer, sábado, domingo, segunda-feira. Sábado às 15 horas, produção. Acho que 15 horas, domingo, segunda às 16 horas. Você está aí reprisando, assistindo, a galera de casa. Vocês também estarem se assistindo, né? Para ver como ficou. E eu queria pedir para o senhor estar aí fazendo uma oração ao Eterno, ao nosso Deus, Criador, pelas pessoas de casa que estão assistindo o nosso programa e também pelo programa, antes da gente entrar no próximo bloco.
Hashem, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu tem nos dado, dia a dia, de vivermos contigo. Hashem, tem muitas pessoas que estão passando por algum problema agora em casa e que precisam, Senhor, de uma direção. Que o Senhor possa estar direcionando elas e que possam dar bênção a cada uma delas. Abençoe, Senhor, todos nós aqui, esse programa, a vida das pessoas que estão nos assistindo, que o Senhor possa a cada dia mais nos acrescentar em brachá, em bênção, em alegria, Senhor. Amém, amém. Então, queridos, vocês daqui a pouquinho, continua aí, tá? Sentadinho, que a gente vai voltar, mas vai voltar rapidinho para passar um último vídeo muito legal para você. Um beijo, fica aí, a gente já volta. Voltamos aí para encerrar nosso programa dessa sexta-feira. Eu quero agradecer a todos vocês aí que mandaram freneticamente várias perguntas para a gente. Infelizmente não deu tempo, mas eu prometo que ele vai voltar aqui para poder responder tudinho para você. O contato do Rosh Kev tá aí, Yaakov tá aí embaixo, tá? Do seu vídeo. Você pode entrar em contato com ele, fazer suas perguntas via e-mail, que ele vai responder com todo prazer para você, tá bom? Quero mandar um super, hiper, mega, ultra abraço pro meu amigo Bruno Alex de São Paulo, que está aí assistindo, participando. Também a toda a galera que está aí participando no Facebook. Para toda a galera aí também de São Paulo, de Natal, da família. Várias perguntas e seguindo no Twitter e falando com a gente. Um grande abraço para o Mauro Vasconcelos, que nos chamou para poder estar fazendo uma entrevista aí no Fala Baixada, que vai estar sendo passado daqui a pouquinho, daqui a 5 segundinhos para você aí no finalzinho. E antes de qualquer coisa, quero mandar abraço para o Pastor Gutenberg, para a Thaís, para o Vinícius Muniz, para o Gustavo, para o Jeffrey, para todo mundo que durante a semana entrou em contato comigo, para o meu irmãozinho Gabriel, para todo mundo, ó. Um beijo, eu quero deixar um grande abraço para você, telespectador, que toda semana está aqui com a gente. Não esquece de divulgar. Um beijo para os líderes, para os pastores que estão entrando em contato com a gente. Entre em contato para fazer parte aqui do nosso programa, para poder participar e divulgar também o seu ministério, o ministério ao qual você faz parte. E eu quero me despedir nessa semana, falando que semana que vem tem mais, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. E nós vamos assistir aí a entrevista do Fala Baixada. Um beijo para todo mundo, Belisário e todo mundo aí. Até semana que vem. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada. Maíra Bastos já faz sucesso na música gospel. É da Baixada Fluminense. O repórter Mário Belisário conversou com ela. Nós vamos juntos acompanhar aqui. Mauro Vasconcelos, hoje o Fala Baixada vai conversar com a jovem cantora e compositora, lançando o seu primeiro CD. Aliás, ela já participou do grande evento gospel, o Abala Baixada. O nome dela é Maíra Bastos. Maíra, muito bom dia. Bom dia, Belisário. Bom dia a todos do Fala Baixada. É um prazer poder estar aqui nessa manhã com você. Hoje você apresentando o seu primeiro CD. Como é que surgiu a música na sua vida, Maíra? Bom, eu canto já desde os 12 anos de idade, na igreja desde os 14 anos. Né? A música ela sempre fez parte da minha vida. E há pouco tempo, Deus ele me direcionou a estar aí gravando um CD e o lançamento aconteceu no ano passado, em abril, e estamos caminhando. Seu ministério é o Apacentar, lá de Nova Iguaçu, do pastor Marcos Gregório. A igreja lhe apoiou para você fazer esse primeiro CD? Sim, a igreja me apoiou no lançamento, né? Eles cederam um espaço para poder estar lançando o CD no culto de mulheres. Queria mandar um grande abraço para o pastor Marcos e para a pastora Cristina Gregório. Eles cederam um espaço para poder estar lançando o CD e me liberaram para poder estar aí adorando ao Senhor através da música.
Quem mais lhe incentiva a trilhar esse caminho no mundo gospel, Maíra? A minha família é a maior incentivadora, depois de Deus, a estar aí prosseguindo no caminho para poder continuar propagando o evangelho. Eu estou vendo aqui no seu CD que você, além de cantora, é compositora. Como é que é esse processo? Eu faço a letra e a melodia, gravo, para poder não esquecer, né? Porque é muita coisa. A gente leva para o estúdio e, aos poucos, eles vão fazendo lá os arranjos para poder encaixar na música direitinho. Aqui nesse CD tem quantas músicas? No CD tem 10 músicas e um prelúdio, que é a abertura. E todas elas são suas? Todas elas. Como é que se comporta uma jovem cantora gospel? O mundo se apresenta, né? Mas a nossa escolha tem que permanecer firme. A minha escolha foi seguir os caminhos de Jesus. Eu não frequento balada, nunca fui muito de frequentar, nem quando eu não era também cristã. Mas a gente tenta aí conciliar os estudos. Eu faço direito, pretendo voltar para o curso de terapia ocupacional também, que é um curso que eu já estava em andamento. E eu tento conciliar os horários de ministério com os estudos da faculdade. O mundo gospel brasileiro é diferente do americano. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê que os grandes cantores, as grandes divas da música, cantam gospel, mas também estão nas paradas de sucesso, no Hot 100 e tal. Por que é diferente de lá, dos Estados Unidos, para aqui para o Brasil, hein, Maíra? A cultura talvez seja diferente, né? Aqui o gospel ele tem essa separação, só rádios gospel, só rádios seculares. Hoje em dia que está começando, as rádios seculares estão adotando algumas músicas evangélicas para poder estarem divulgando, mas acontece de alguns cantores também saírem do gospel para ir para o secular, tanto quanto alguns do secular saem para ir para o gospel, mas é uma questão pessoal mesmo da pessoa. Eu particularmente só canto músicas gospel por preferência minha, por preferir ouvir só músicas gospel. Eu não tenho nada contra, acho que a cultura musical é muito abrangente, existem cantores maravilhosos em todos os tipos de ritmo, mas é mesmo a questão das letras, de você preferir estar pensando e chamando à existência para sua vida certas coisas que são voltadas para o reino de Deus. Quero doar tudo que tenho, tudo que sou, entrego em tuas mãos. O seu CD não foi lançado por uma gravadora, é um lançamento independente, com apoio, como você acabou de dizer, da igreja. É preciso hoje necessariamente ter uma gravadora para tocar no rádio, para se ver na televisão, até mesmo para vender o CD? Não, hoje em dia, com a facilidade da internet, as pessoas não precisam estar necessariamente vinculadas a uma gravadora. Aqueles que têm um dom, chamado, que Deus deu uma direção, às vezes ficam um pouquinho de medo. Não tem uma gravadora, como vai acontecer, como vai me sustentar? A minha família, que foi a maior incentivadora e maior apoio para poder estar indo à frente, foi uma das incentivadoras e uma das ajudadoras na divulgação. A gente coloca na internet, coloca no YouTube, é de graça, não é contra a lei. E é uma forma de você estar divulgando seu trabalho para o mundo inteiro, sem ter vínculo nenhum com nenhum tipo de contrato, né, com gravadora. Claro que é uma bênção, é uma porta que se abre, né, com um caminhar. Eu ainda não tenho uma gravadora vinculada a mim, mas não necessariamente precisa ter uma para poder estar aí conseguindo divulgar e propagar o evangelho. Agora, que novidade é essa? Eu soube que, além de cantora e compositora, você também virou apresentadora de televisão, é isso? É verdade, surgiu a oportunidade pela TVI, a TV de Petrópolis, Canal 19. Inclusive, quero deixar um grande abraço aí para o Ronaldo Saldanha e para todos de Petrópolis, para todos do canal. Surgiu essa oportunidade toda sexta-feira, às 16 horas, ao vivo, no Canal 19. O programa Tarde Gospel aí, falando sobre a Palavra de Deus. Como é que o público pode ter acesso ao seu trabalho? É só entrar pelo site www.mairabastos.com.br, sem esquecer que é Maíra com Y. Entra também e lá curte nossa página no programa do Facebook, é programa Tarde Gospel. E também tem o nosso Facebook lá, Maíra Bastos. É só você entrar em contato com a gente, tem as músicas no Facebook e tem também no YouTube, que é só colocar lá Santifico-me Maíra Bastos, e tem algumas outras também. Agora, você não pode sair daqui sem antes dar uma palhinha pra gente, por favor, né, Maíra? Amém. Então, vamos lá, né? Santifico-me, pois quero te adorar. Santifico-me, pois quero te contemplar. Não afaste de mim o teu espírito, faz de mim o teu amigo. Santifico-me a ti, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Aleluia. Viu que bacana, gente? Muito bacana, não é? Tem mais um pouquinho aí? Tem?
Gustavo falou que tem no finalzinho do programa, ele vai colocar mais um trechinho da Maíra Bastos cantando pra gente. Agora, se você quer fazer um contato com ela, ou com a produção da Maíra, é só entrar no site, coloca aí o site da Maíra Bastos. Olha só que maravilha. O nosso programa de hoje está terminando. Quero mais uma vez agradecer muito o prestígio e o privilégio da sua companhia. Amanhã estaremos juntos, às 10, aqui na CNT.